Irmãos, bom dia, tudo bom? Que a paz do Criador paire sobre a tua casa, sobre a tua vida, que a bênção do Messias possa pairar sobre as nossas vidas, nós que fazemos parte, somos os membros do corpo de Yahushua HaMashiach na terra. Irmãos, olha só, hoje eu estou trazendo aí para vocês uma coisa que eu tenho aí visto muito aí na internet, as pessoas perguntam muito sobre isso, na verdade. E, sabe, é interessante, né, que a gente tenha uma visão, né, que o Criador possa abrir a sua visão, possa realmente abrir os seus olhos para a sua verdade. Porque eu aqui prego o Evangelho do Reino, não é isso? Então ele diz, quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra, será o fim, entendeu? Então, esse Evangelho do Reino, as pessoas aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma divisão de 6 eras. Primeiramente, nós temos a eternidade antes da fundação do mundo. Isso aqui é a primeira era. A segunda, a era dos patriarcas, a dispensação antes da lei, de Adão até Moisés. A terceira era, ela veio os israelitas, a dispensação da lei, de Moisés ao Messias. A quarta era é a era do reino dos céus, aonde essa era nós temos a igreja, a realidade do reino dos céus é a dispensação da graça, os crentes vencedores, os verdadeiros cristãos. Na quinta era nós temos o milênio, a parte celestial, a manifestação do reino dos céus, Yahushua HaMashiach, os santos vencedores, a dispensação do reino, e aqui o reino do Messias, a parte terrena. E por último nós temos a eternidade, a sexta era, a eternidade, o novo céu, a nova Jerusalém, todos os santos reunidos, não é isso? E a nova terra sem fim. Então são distribuídos em 6 eras, entendeu? Então veja bem, então eu não estou aqui falando nenhuma heresia, certo? Quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra, será o fim. Então, esse Evangelho da Graça, nós estamos no término dele, no término do Evangelho da Graça, entendeu? E vamos entrar, entendeu, no Evangelho do Reino, não é isso? Na era do reino, entendeu? Aonde, quem vai reinar nessa era? O rei, o Messias, não é isso? Então eu queria abordar com vocês o seguinte, olha só, o Evangelho do Reino, ele é o Evangelho do Rei, ele é o Evangelho, o Novo Testamento, certo? O Evangelho do Messias. Então nós vemos assim, irmãos, olha só, no tempo de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, ele tem um total de 613 leis. Nós conhecemos 10 mandamentos, não é isso? Mas lá havia subdivisões e era um total de 613 leis. Muito bem. Então, hoje nós temos aí, né, que lá em Gálatas 3:10 fala, maldito aquele que está debaixo da lei e não a cumpre. Então o assunto de hoje é sobre dízimo e ofertas. Então nós vamos abordar, vamos conversar, vamos trazer para você o que é o dízimo. Hoje você deve dizimar ou não, enfim, como deve ser esse nosso procedimento. Vamos lá. Então, veja bem, o Messias, o rei, ele diz assim, olha só, maldito aquele que está debaixo da lei e não a cumpre, entendeu? O dízimo está onde? Aonde está mencionado o dízimo? É na época dos levitas, certo? E Malaquias 3:10, não é isso? Roubará o homem a Deus e tal. Então, naquela época o dízimo era tranquilo ali, né? Era para o povo de Israel, aonde eles arrecadavam esse dízimo para sustentar os levitas, essas pessoas que cuidavam das coisas do Criador, certo? Então, todas essas passagens que você tem aí, em todas elas, sem exceção, não existe no Novo Testamento nada que traga dizendo que você tem que dizimar 10%.
absolutamente, entendeu? Agora, no Antigo Testamento, sim, mas acontece, irmãos, que, coincidentemente, né, eu estava avaliando aqui ontem, você vê Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Então, para que haja mantimento na minha casa. Você por acaso recebeu algum mantimento com o dinheiro do dízimo? Você viu alguém receber no que eles chamam de igreja hoje, que não é igreja, é uma casa normal como outra qualquer, nem templo é. Você viu alguma vez um líder religioso ajudar um irmão com dinheiro do dízimo? Eu nunca vi. Eu participei, eu fui de 5 denominações e eu nunca vi isso, absolutamente nunca vi. Então veja bem, irmãos, olha só, o dinheiro do dízimo, se ele fosse arrecadado, então eu acho que deveria de haver um controle ali, né? Claro, para todos os irmãos, entendeu? Do dinheiro arrecadado e para onde ele foi destinado. Entendeu? Então, nós arrecadamos X, entendeu? E nós agora estamos ajudando o irmão tal, compramos remédio para fulano de tal, ajudamos fulano tal. Então, ali teria uma relação de tudo aquilo que foi, vamos dizer assim, feito com o dinheiro dos irmãos, com o dinheiro do dízimo. Mas isso não é feito, entendeu? Você não sabe absolutamente o que é feito com o dinheiro do dízimo. Você sabe? Eu não sei, entendeu? Então, com certeza, entendeu? Existem pastores, existem pessoas que têm, assim, uma ajuda, entendeu? Mas é muito pouco, eu nunca vi. Eu disse para vocês, eu nunca vi. Agora, eu não vou generalizar, realmente pode haver alguém, entendeu? Agora, veja bem, ele diz, né, coincidentemente, Malaquias 3,10 fala sobre isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Muito bem. 14:22, não é isso? E, coincidentemente, a gente vê em Gálatas 3,10, né? Gálatas 3,10 falando, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Criador, porque o justo viverá pela fé. Então, coincidentemente, Malaquias 3,10 e Gálatas 3,10 desfaz o que está em Malaquias 3,10. Desfaz. Então, veja bem, nós vemos aí na época atual, por exemplo, onde a pessoa, nós estamos aí, né, passando por um momento social muito grave, aonde cada centavo significa um grande divisor, não é isso, para a nossa vida, não é isso? Ele vai ser utilizado em algo assim de muita importância, de algo que vai nos trazer assim um alimento ou alguma coisa relacionada ao nosso trabalho, uma coisa que vai nos ajudar, não é verdade? Então, mas você vê o seguinte, né? Nós vemos que mesmo nesse período de grande escassez financeira, de grande problema social, as pessoas continuam dizimando. Então é um jugo muito pesado, irmãos, isso é um jugo demais pesado. Então é justo que uma viúva, ela tire daquele pequeno dinheiro que ela tem, uma parte para poder dizimar, se não existe nenhuma lei que vinda do Criador, que a obriga a fazer isso, fosse uma ordem realmente vinda do Criador, como houve naquela época do Antigo Testamento, eu até concordo, mas no momento presente não. O Messias anulou isso daí. Também. Então você ali, né? Você acha justo que uma viúva, uma mulher que tem ali uma dificuldade, ela está sozinha, para ela manter a vida dela já é muito complicado, ela dizimar. Você acha que uma pessoa doente, enferma, ela deve dizimar? Você acha que uma pessoa que ganha tão pouco, um salário mínimo, às vezes até muito menos, ela tem que dizimar? E outras coisas mais? Para quê? Para que esse dinheiro seja usado para benefício de um determinado elemento? Sinceramente, eu não concordo com isso, entendeu? Porque realmente não é uma coisa correta, tá certo? Então nós temos que ver o seguinte, o Evangelho do Reino é o Evangelho do Rei, e ele diz na sua palavra, quando esse Evangelho for pregado em toda a terra será o fim. Esse Evangelho, ele está começando agora, certo?
vai ser nessa próxima era, não é isso? Ele fala aqui, ó, o milênio, não é isso? Então, a dispensação do reino. Então, nesse período, nós temos que encabeçar o Messias como o único, não vai haver nenhum tipo de idolatria. Ele vai acabar, a vinda do Messias, ele vai acabar com todos os postes ídolos e com toda a idolatria na terra. Ele diz que as pessoas nem se lembrarão de seus ídolos. Ele que tem que ser reinar, ele que é o rei, entendeu? Então, ele terá o milênio agora para poder pregar para todas as nações, entendeu? Então, diz, quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, de agora ao final do período do milênio, 1000 anos, será o fim. Então, o fim por quê? Porque ali Satanás será solto por um breve espaço de tempo, aonde nações se voltarão contra o Messias de novo e serão destruídos, e aí ele vai estabelecer a eternidade, não é verdade? Então acaba esse período do reinado e entra agora a Nova Jerusalém. Outra coisa, irmãos, que nós temos que entender é o seguinte, olha só. O Antigo Testamento, ele é uma sombra do que viria. Então, nós vemos que, a partir de agora, nós deveríamos encabeçá-lo como o rei, certo? Já a partir de agora, porque, veja bem, se você continua no período da lei, você vê que hoje o sistema denominacional, de uma maneira geral, encabeça Moisés, encabeça Elias, encabeça pessoas que foram muito importantes para o Criador, na época deles, mas que hoje toda a nossa era tem que ser encabeçada exclusivamente pelo Messias. Então, por exemplo, hoje eu vivo encabeçando o Messias, para mim não tem nenhum outro, é somente o Messias. Então, eu já estou dentro do milênio, deu para entender? Então, esse povo que são chamados de crentes vencedores, entendeu? Esse povo que já tem esse princípio de encabeçar o Messias, é o povo que vai reinar no milênio com ele e pregar para todas as nações, estabelecendo o seu reino em toda a terra. Deu para entender? Então não poderá haver nenhum substituto, não poderá haver nada que possa, vamos dizer assim, ocupar o lugar do Messias. O Criador deu para eles nos céus e na terra todo o poder. Então, somente ele poderá vamos dizer assim, estabelecer o seu reino na terra. Todos os outros reinados irão cair, destruídos definitivamente. E a partir de agora, no milênio, Satanás estará preso, entendeu? No abismo, que é aqui embaixo da terra. Tá certo? É aqui embaixo. Então, veja bem, ele estará preso ali, está preso por 1000 anos acorrentado. E nesse período, entendeu? O reino do Messias será totalmente estabelecido na terra. Deu para você entender? Então este é o Evangelho do Reino. O Novo Testamento, a palavra do Novo Testamento, é a palavra que nós temos que desfrutar. Nós temos que abandonar o Antigo Testamento, nós vamos rasgar o Antigo Testamento? Claro que não, entendeu? A Bíblia, na verdade, ela é uma só, as Escrituras Sagradas, elas vão desde a primeira linha de Gênesis até a última linha de Apocalipse, não é verdade? É a palavra do Criador. Mas ele estabeleceu o seu Filho como rei. A partir de agora, tudo tem que ser encabeçado por ele. Então, ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros do seu corpo. Então, se você não acata uma lei estabelecida por ele, então como você vai deixar ele reinar na sua vida? Se ele diz que todos que estão debaixo da lei estão sob maldição, então com certeza o dízimo é maldito hoje. Entendeu? Porque você está contrariando aquilo que ele disse em Gálatas 3:10. Concorda? Então, eu não vou aqui agora, certo, me voltar contra o Criador, nem contra o seu Filho, nem contra nada que está escrito na palavra. Seria
uma insanidade da minha parte, seria um pecado muito grande e eu seria responsabilizado por isso, tudo bem? É uma coisa muito grave, entendeu, irmãos? Muito grave mesmo a gente comentar alguma coisa ou falar alguma coisa para vocês, levando uma heresia, levando algo que possa trazer assim um pecado contra vocês e contra nós, tá certo? Eu não quero assumir essa responsabilidade, tudo bem? Antes de vir aqui trazer essa palavra, eu orei, entendeu? E peço ao Criador que Ele possa, em nome de seu Filho, Yahushua HaMashiach, que Ele possa abrir os seus olhos, que Ele possa abrir os meus olhos, para que nós possamos enxergar a verdade. Sozinho diante de Deus, sozinho que eu digo, você possa se unir aos outros irmãos. O véu que é a carne foi rasgado de alto a baixo. Então hoje, quando você chega no seu quarto, e você ali abre o seu, rasga o seu coração, entrega a sua petição ao Messias, ele irá levar essa petição ao Criador e ele entrará com providência. Você não precisa de nenhum representante religioso, você não precisa de nada que venha a substituir isto. Antigamente na lei sim, entendeu? Lá, entendeu? Você vê Moisés, ele conversava com o Criador trazia coisas para Moisés, para o povo, ele comentava com o povo e colocava todas as coisas que o Criador colocou para aquele povo, o povo voltava para Moisés, Moisés para Deus, havia esse intermediário. Só que hoje não, irmãos, hoje o véu foi rasgado, então você tem liberdade para entrar livremente no Santo dos Santos. Deu para entender? Então, é por isso que hoje o dízimo está totalmente fora da palavra, entendeu? Ele está realmente, sabe? Hoje não existe vamos dizer assim, uma ordenança onde o dízimo tem de ser respeitado a 10%. Quanto à oferta, entendeu? A oferta, ela é livre. Se você tem, olha só, uma coisa mais do que óbvia. Olha, por exemplo, eu não dizimo, já dizimei muito, acreditava no dízimo na época, fizeram a minha cabeça, abria mão desse dinheiro de jeito nenhum. Uma ocasião, inclusive, a minha mãe, entendeu? Ela passou por um problema muito grave na vida dela e ela veio me procurar dizendo que ela estava com um problema e precisava de um dinheiro. E eu estava com uma soma bem elevada para poder entregar na igreja. E eu disse para ela, mãe, eu não posso lhe ajudar porque esse dinheiro é de Deus. E não ajudei a minha mãe. Então isso foi um pecado muito grande que até hoje eu peço perdão ao Criador por isso, porque ela precisava de ajuda e eu obrigatoriamente, aquele dinheiro não é de Deus não precisa de dinheiro, certo? Absolutamente ele não precisa de dinheiro. Agora, se você pegar esse dinheiro, entendeu? Uma parte do seu dinheiro, não é estabelecer um dízimo ou um valor pré-determinado, não, uma oferta, um irmão te procurou. Só, olha, irmão, eu tô sem gás em casa, eu tô com um problema. Nada impede de você ajudar aquele irmão, você deve ajudá-lo, você deve ter sempre um dinheiro disponível para isso. Então você dá um bujão de gás para o seu irmão, comprar uma comida para ele, entendeu? Aquele irmão que realmente você vê que ele está precisando, ele não está te usando, ele está precisando, ele está num momento difícil da sua vida, então isso é mais do que... Sabe, realmente o Criador vai se agradar muito disso, porque você está agradando a um elemento, a um irmão que faz parte do corpo da igreja. Deu para entender? Então, a obrigação de todos nós é ajudar esse irmão, mesmo que seja uma pessoa, um ímpio, uma pessoa, um gentio, uma pessoa do mundo, porque não é isso, a pessoa vem para você e diz, olha, eu estou com fome, você paga um lanche para mim, você paga um almoço para mim, paga esse almoço, paga esse lanche, entendeu? E supra a necessidade daquela pessoa naquele momento. Então você estará sendo tremendamente abençoado na sua vida, entendeu? E com certeza absoluta você terá o seu galardão, entendeu? Mas não nesse sentido do dízimo. O dízimo não traz salvação, o dízimo não traz nada que venha a, vamos dizer assim, enaltecer a sua vida com o Criador. Entendeu? E também, veja bem, nada é por nada, entendeu? Porque isso daí é uma coisa que é por obrigação e para Deus nós não podemos fazer nada por obrigação, tudo tem que ser feito por amor. Se você entrega o dízimo e fica, puxa, mas esse dinheiro me fez tanta falta, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo outro, o seu dízimo já não será mais aceito pelo Criador, porque
a sua oferta também, porque você não entregou aquilo de coração, você não fez aquilo com amor no seu coração, então ele não será aceito, não é verdade? Então nós lembramos até daquela passagem de Abel e de Caim, onde Abel, entendeu? O dízimo de Abel trouxe assim uma satisfação muito grande para o Criador. Ele aceitou aquela oferta. Já Caim não, ele rejeitou, entendeu, aquela oferta. Então, eu não quero ser um Caim da vida, entendeu? E espero que você também não. Então eu acho que a gente tem que, sabe, ponderar tudo isso, procurar, ore ao Criador, entendeu? Ore profundamente e peça a Ele para abrir a sua visão, entendeu? Para poder te mostrar a verdade. E com certeza absoluta, um dia isso irá acabar, entendeu? Porque chega de tanto julgo em cima dos irmãos, chega de tanta opressão em cima dos irmãos. Nós estamos vivendo um momento agora, já falei, um momento tão difícil. Então esse dinheiro será muito bem-vindo para pagar a sua luz, o seu gás, para pagar a luz de um irmão, o gás de um irmão, ou seja, dinheiro, alimento, tudo que está dentro de um contexto de alimento, de ultra necessidade. Tudo bem, irmãos? Eu gostaria de fazer um outro comentário aqui a respeito desse contexto do dízimo, na verdade. Então vamos ver o seguinte, olha só, o Messias, ele falou, sede meus imitadores, entendeu? E a gente não atenta para isso, né? As pessoas estão para ir pregando a lei. O tempo todo pregando a lei. A lei já era uma sombra. A lei hoje, entendeu? Ela tem que ser um pouco, não é isso? Ela é um referencial do que o Criador fez naquela época, entendeu? De todos os apóstolos, enfim, de todos os profetas, todo aquele povo do Antigo Testamento. Mas hoje o que vigora é o Evangelho do Rei, que é o Novo Testamento. Então, ele diz, sejam meus imitadores, entendeu? Então, eu te pergunto agora, o Messias, quando esteve na Terra, no seu ministério de 3 anos e meio, ele cobrava para pregar a sua palavra? Primeira coisa, ele cobrava. Você, em alguma passagem da Bíblia, mostra que ele cobrava? Não, ele não cobrava absolutamente nada. Ele era carpinteiro e dizimava. Ele era dizimista, ele estava cumprindo a lei, porque ele nasceu no período da lei. Tudo bem? Então veja bem, irmãos, quando ele enviou os apóstolos para levarem a palavra, entendeu? Levarem a palavra do Criador, entendeu? Ele disse, não leve absolutamente nada. Está aqui, ó, Mateus 10. E Yahushua enviou os 12 com a seguinte instrução, não entrem em territórios dos gentios, ou entrem em qualquer cidade samaritana. Ao invés dito, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, por onde forem, proclamem o reino de Yahweh, entendeu? A mensagem ao reino dos céus está próximo. E curem enfermos e ressuscitem os mortos. Entendeu? E ele disse na volta, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Então, veja bem, eles não poderiam levar nem dinheiro, nem prata, nem ouro, nada disso, porque eles seriam supridos de tudo aquilo, porque ele foi abençoado, ele foi enviado pelo Messias para fazer o seu ministério. Então, ele não deixaria que nenhum deles passasse nenhum tipo de privação ou necessidade, não é verdade? Outra coisa também, irmãos, que chama a minha atenção é o seguinte, de que adiantou, entendeu, para esses homens hoje, estarem pregando aí sobre prosperidade, prosperidade, prosperidade. Eles só falam em prosperidade. Prosperidade para quê? Me explica, para que há prosperidade? Nós temos aí agora, nós vamos passar por um período muito grave. Nós estamos aí numa pandemia, depois disso nós vamos ter aí uma situação de terceira guerra mundial, entendeu? Nós vamos ter aí um caos mundial muito grande, entendeu? Aonde? E no meio desse caos, o anti-Messias irá estabelecer uma falsa paz, um momento em que a humanidade vai dizer, puxa, até que enfim alguém resolveu isso, entendeu? Então, uma falsa paz, entendeu? Vai todo mundo ficar maravilhado com ele, ele vai ser adorado em toda a terra, né? Mas quando ele rasgar o acordo, entendeu? E perseguir os irmãos, entendeu? Então,
Não ficará, irmãos, pedra sobre pedra. Ele diz na palavra que as pessoas não darão nenhum valor a ouro, nem a prata, nem ao dinheiro, nada. Porque um copo d'água e um prato de comida, se é que vai haver um prato, terá todo o valor. Deu para você entender? Então, tudo vai ser, alimento, faltará alimento. A fome virá sobre a terra. As catástrofes naturais serão muito grandes na terra, onde grande parte da terra e do povo será totalmente destruído. Então, para que tanto dinheiro? Para que tanta ambição? Para que tanta ganância, entendeu? Para que tudo isso? Se ele nunca vai usar isso, nunca. Use agora. Aproveite bastante, porque daqui a pouco vai acabar. Não vai demorar muito. Então aproveite, eu recomendo para você, entendeu? Que se tiver muito dinheiro, use e abuse. Aproveite bastante, porque vai acabar, entendeu? E quando acabar, entendeu? Para ter um pedaço de pão, entendeu? E uma bebida ou algo que possa suprir a sua fome, vai ser muito difícil. Então as pessoas trocarão barras de ouro por um pedaço de pão. Então, para você ter uma ideia de como vai ficar a coisa. Então eu pergunto, para que tanta ganância? Para que tanta coisa por dinheiro, essa avidez por dinheiro? Então, irmão, nós temos que abrir os olhos, porque, sabe, é exatamente o que vai acontecer. Então, o dinheiro, ele é muito bom para a gente se alimentar, não é isso? Para poder suprir as nossas necessidades, entendeu? Mas ele diz que o nosso tesouro está nos céus, está no céu. Entendeu? Que os tesouros da terra são destruídos pela traça, pela ferrugem e roubados pelos ladrões. Então é justamente por isso. Então, o meu tesouro está no céu e o seu também. É isso que eu quero que você entenda. Então não adianta você ter império na terra, porque tudo isso vai ter fim, tudo isso vai acabar, ele vai virar tudo de cabeça para baixo. Então, porque tem que haver uma peneira, tudo vai passar por dentro do Messias e vai ser filtrado e sair do outro lado como ele quer. Deu para entender? Então é isso que nós temos que entender. Irmãos, olha só, eu estou encerrando aqui essa palavra, tudo bem? E espero que tenha trazido para você aí, sabe, um alerta, né? Um alerta que traga, assim, um alerta também para a sua vida financeira, entendeu? Onde nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo, porque virão dias muito difíceis. Tá bom, irmão? Então, um forte abraço, mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Amém.